Olá, beldades! Inicialmente eu ia fazer esse vídeo somente sobre um documentário chamado Cartas de Dunblane, mas eu assisti outro documentário e eu pensei, infelizmente terei que falar sobre os dois, não é mesmo? Já vou começar avisando que os dois documentários estão disponíveis na Netflix, então até o dia de hoje da publicação deste vídeo, você pode ir na sua Netflix e assisti-los. Eu não tinha certeza se eu realmente ia gravar esse vídeo, porque eu fiquei muito angustiada com ambos os documentários, então eu não sabia o que eu queria passar, na verdade, gravando um vídeo sobre isso, porque eu gosto sempre de ter em mente a mensagem que eu quero passar ao longo do vídeo. Tanto que geralmente nos finais dos meus vídeos eu falo que eu espero que o vídeo tenha engrandecido vocês de alguma forma. E bom, de tantos massacres em escolas que já aconteceram nos Estados Unidos, por que eu vou falar especificamente aqui de Sandy Hook? Porque em 1996, não nos Estados Unidos, mas sim lá na Escócia, numa cidade chamada Dunblane, ocorreu um massacre também numa escola primária, na escola primária de Dunblane. Muitas crianças morreram, na verdade foram 18 vítimas, incluindo o atirador, e bom, foi um assassinato em massa. Mais de 10 anos depois desse massacre, em 2012, em Sandy Hook, no dia 14 de dezembro de 2012, para ser mais específica, a escola primária de Sandy Hook, em Newtown, nos Estados Unidos, também foi palco principal de outro massacre promovido por outro assassino em massa. Como também era uma escola primária, muitas crianças morreram. Eu me lembro muito de ver a notícia, eu lembro de ter entrado no Twitter nesse dia, em 2012, e todo mundo tá falando sobre isso, enfim. Eu fiquei, assim, muito estarrecida, não somente por ser mais um massacre, né, acontecendo nos Estados Unidos, mas também porque as vítimas eram, em sua maioria, crianças. Então a gente acaba ficando com um sentimento ainda pior, se é que isso é possível, um sentimento de mais angústia, de mais impotência. Foram 26 mortos, 20 crianças e 6 educadores e o atirador. Esses massacres, eles têm um modus operandi, eu digo entre aspas porque não chamamos de modus operandi, mas geralmente eles funcionam da mesma forma, em que o atirador entra, mata o máximo de pessoas que ele conseguir, sem escolher a vítima, sem ver quem que ele realmente quer matar, não tem um propósito maior acerca disso tudo, e logo depois ele se mata também. Em Sandy Hook eu fiquei completamente estarrecida, porque além do atirador entrar na escola e matar o tanto de pessoa que ele conseguia, ele também matou a própria mãe antes de ir e cometer o massacre. Então assim, a gente nunca vai saber o que se passava na cabeça dele, mas eu assumo que ele não queria que a mãe visse o que ele fez, né? E também a arma que ele teve acesso era uma arma que a mãe dele possuía. O atirador chamado Adam Lanza era uma pessoa que já tinha um histórico de problemas mentais. Só de ver a foto dele eu fiquei agoniada. Eu nem vou colocar no vídeo, de verdade, gente, porque eu fiquei um pouco perturbada. E bom, vamos então chegar no ponto do porquê que eu estou falando especificamente desses dois massacres e o que eles têm a ver. Como eu falei, em Dunblane, em 1996, aconteceu, né, esse massacre na escola primária e toda a cidade ficou estarrecida. Toda essa energia é muito grande e muito dominadora, ela leva as pessoas junto com ela. Se você tem um mínimo de empatia, você vai ser levado junto também com essa carga tão pesada. Foi muito difícil para a cidade se recuperar disso. Eu coloco entre aspas porque no próprio documentário eles falam, né, que não acontece essa recuperação. Acontece, é lógico, uma cura que vem em camadas, mas de certa forma não é suficiente. E em Dunblane existe uma figura chamada Basil O'Sullivan. Ele é um padre que ficou responsável pelo enterro de algumas das crianças que foram assassinadas nesse massacre. E por que esse cara é tão importante no documentário Cartas de Dunblane? Porque ele que intitula esse documentário. É por conta dele que esse documentário existe. Quando aconteceu o massacre de Sandy Hook, ele enviou uma carta para um cara chamado Robert Wise, que na verdade todo mundo chama de Bob Wise, que nada mais é do que também um padre que mora em Newtown, onde aconteceu o massacre de Sandy Hook, e que também foi responsável pelo enterro de várias das crianças que foram assassinadas no massacre da escola primária. Vejam bem, o massacre de Sandy Hook aconteceu quase 20 anos depois do massacre de Dunblane, e mesmo assim a solidariedade, esse espírito de tentar ajudar de toda forma que o O'Sullivan, que é o padre escocês, teve pra tentar ajudar o Bob, que é o padre americano, foi muito tocante, muito sensível. E o documentário, que é um curto, ele tem 20 e tantos minutos, é muito curtinho, gente, sério mesmo, bem tranquilo pra vocês assistirem, e ele mostra como aconteceu não só essa comunicação, mas sim essa troca de sentimentos, de angústia, de desespero que eles tiveram, né, que eles têm ainda um com o outro. É uma coisa que os dois conseguem mensurar, porque os dois passaram exatamente pela mesma situação, lógico que com atitudes diferentes, porque são dois seres humanos diferentes, mas com um propósito que é o mesmo, que é tentar alcançar em algum momento uma paz interior, uma paz de espírito, que é muito difícil de ser alcançada. Eles comentam até no documentário, não necessariamente só sobre essa paz interior, mas sim sobre como é difícil levantar todos os dias e não ser a primeira coisa que você pensa. These are not anonymous people. They're very much a part of this community, and the trust that they were willing to place in me as their pastor
to bury their child, you know. My name is Monsignor Basil O'Sullivan, an Irish priest living in Dunblane, Scotland, where we had a similar tragedy to your... Dear Monsignor O'Sullivan, I have not been sleeping well. My mind never stops. Dear Father, for about a year or 2 years, the very sight of a 5-year-old would make me cry. E existe outro documentário na Netflix também chamado Newtown, que é somente sobre o massacre de Sandy Hook. Esse eu realmente recomendo que vocês assistam com cuidado e com consciência de que é um documentário mais pesado, porque ele vai conversar com famílias, né, das vítimas. As vítimas, em grande maioria, são crianças, então eles vão conversando com essas pessoas que simplesmente sentem que perderam tudo. Por isso, algumas dessas pessoas levantam a voz, né? Elas percebem que elas têm voz pra alguma coisa e vão tentar mudar a política armamentista nos Estados Unidos, porque esse massacre de Sandy Hook aconteceu por conta justamente de uma pessoa que tinha arma em casa e tinha um filho mentalmente instável. Parando aqui no meio do vídeo só pra lembrar vocês de me seguirem lá no Instagram, que é @belrodrigues13, porque eu lá sempre comento as coisas que eu estou assistindo e, obviamente, sempre também no Letterboxd. Eu usava o Filmou, mas agora estou usando o Letterboxd, que é uma rede social que você marca lá os filmes e documentários que você já assistiu. E realmente no Letterboxd eu coloco tudo o que eu assisto, absolutamente tudo. Se eu gostei, se eu não gostei, tá lá. Se você quiser me seguir também, vou deixar aqui embaixo na descrição. Vamos continuar o vídeo então. Então é muito, muito, muito tocante, muito foda ver a resiliência desses pais de simplesmente levantarem a cabeça e conseguirem ir até mesmo encontrar o presidente, que na época era o Obama, irem pra conferências, pra manifestações, pra pedir por mudança. Eu não consigo imaginar de onde eles tiraram forças pra isso. Assumo, na verdade, que é porque eles simplesmente sentem que perderam tudo. E quando você sente que perdeu tudo, algumas outras coisas passam a fazer sentido. Coisas que antes não faziam. Até um dos pais comenta sobre isso, que ele é simplesmente um guitarrista, sabe? Ele é um músico, ele não quer ser ativista, ele não quer ser lembrado por causa disso. Ele simplesmente quer que o filho não seja esquecido e que a forma com que o filho dele foi brutalmente assassinado não seja esquecida. Eu fiquei pensando por muito tempo, assisti de madrugada. Pior coisa, porque eu chorei tanto, tanto, tanto assistindo, gente. Eu já tô até com vontade de chorar de novo, só contando sobre, porque é uma energia muito grande que esse documentário te passa. Essa entrevista com as famílias das vítimas é assim... Eu não tenho palavras, não tenho. E na minha opinião, tanto o documentário Newtown quanto o Cartas de Dunblane são dois documentários, duas histórias sobre empatia, sobre como esse sentimento liga as pessoas, une de verdade as pessoas e cria um elo, um laço muito grande entre elas. O laço que os padres construíram ao longo dos anos, se comunicando por cartas, é algo muito bonito de ser visto, simplesmente porque o padre americano estava desolado, ele não tinha expectativa nenhuma do que ele ia fazer nos próximos dias, de como ele ia continuar vivendo. E o padre escocês ter mandado uma carta pra ele falando exatamente como ele sabia, né, que ele estava se sentindo, falando que já passou por aquilo e querendo confortá-lo, é algo muito bonito, porque só dele pensar nessa ideia de mandar uma carta apenas pra tentar confortar o padre já é algo bonito, algo muito gentil e muito delicado. Muitas pessoas, né, eu, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma do que é esse sentimento, mas eu consigo, de certa forma, me sensibilizar por conta dessa atitude dele e foi algo extremamente bonito de ser visto. E é muito interessante ver também que enquanto a tragédia de Dunblane levou a uma reforma na política armamentista do Reino Unido, os Estados Unidos não fizeram nada para remediar essa situação. O Obama até tentou, né, junto ali com as vítimas, mas nada foi aprovado, não teve acordo nenhum. E muito por conta disso também aconteceram mais 18 atentados armados em escolas norte-americanas. 18 desde 2012. É muita coisa, é um número muito alto. E essas foram as minhas recomendações de hoje, gente. Eu não me aprofundei muito em nenhuma dessas histórias. Talvez no futuro eu me aprofunde mais sobre Sandy Hook, porque eu acho que é algo que tem muita coisa pra ser falada, principalmente sobre essa política armamentista, mas aqui eu quero falar somente sobre esses dois documentários, Newtown e Cartas de Dunblane. Eu espero de verdade que vocês assistam e reflitam muito sobre a delicadeza deles, a sensibilidade, a empatia dessas pessoas. Eu espero que vocês estejam preparados também caso vocês assistam o Newtown, porque ele é bem forte. Como eu falei, ele vai entrevistar familiares das vítimas, ele vai mostrar não só fotos das vítimas, mas também vídeos de crianças que tiveram a vida ceifada nesse massacre. Então, meu Deus, assista. Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, eu espero que ele tenha engrandecido em algo na sua vida. Não se esqueça, por favor, do joinha, que me ajuda bastante, e de comentar aqui embaixo um documentário que você assistiu recentemente e você pensou que, meu Deus, que documentário foda, precisa indicar pra alguém. Me indica aí que eu quero saber qual é. Não se esqueça também que se você é um membro do canal, eu vou deixar lá na aba comunidades um post exclusivo somente para vocês, citando mais 2 documentários que eu acho que vale muito
muito a pena assistir e que falam também sobre algumas tragédias que já aconteceram, principalmente nos Estados Unidos. Se você não sabe o que é um membro do canal, não entendeu nada, meu Deus, Bel, me ajuda. É só você clicar aqui embaixo numa box escrita Seja um Membro. Clicando ali você vai ver todas as recompensas que você tem, caso você consiga me ajudar financeiramente aqui no canal. E eu espero que você se torne um membro. Se você não conseguir, não tem problema nenhum, tá, gente? Vendo os anúncios, clicando no joinha, divulgando os vídeos, vocês já me ajudam muito. Vejo vocês no vídeo que vem. Um beijão. Tchau!